Embora sejam muçulmanos também. Isso, eles não são árabes. Agora, na realidade, o que se cogita, uma vez acontecendo aquilo que os Estados Unidos tanto desejam, derrubar Saddam Hussein, quando se recolocar alguma coisa no lugar, o que é que seja de interesse dos Estados Unidos, será que conseguir-se-á manter esse equilíbrio tão frágil entre uma população? Não havia nenhum pedido. Parece que no Iraque há apenas 4 brasileiros, e brasileiros naturalizados e que não desejam sair do Iraque, e aguarda-se em Brasília uma manifestação qualquer de brasileiros que queiram deixar a região, e aí os aviões da FAB voariam para recolher essas pessoas. Ha terminado esta noche em guerra. De nada adiantaram as manifestações, de nada adiantaram as posições contrárias da ONU. A expectativa agora, depois da guerra, é como, se for possível, como será recomposta a Organização das Nações Unidas, totalmente desmoralizada, quando os Estados Unidos desrespeitaram, não ouviram nem as manifestações políticas, nem as manifestações de oposição, e não quiseram nem colocar em votação uma nova resolução a respeito, porque tinham a certeza que seriam derrotados. Bem, voltamos aí com imagens ao vivo da cidade de Bagdá. Já é dia no Iraque, como você pode ver. E, Ronaldo, a gente falava há pouco aí na reportagem sobre a possibilidade ou não de Saddam Hussein usar armas químicas ou biológicas durante esse conflito. Hoje, o chefe dos inspetores das Nações Unidas, Hans Blix, vou interromper um minuto, porque o presidente George Bush está começando o pronunciamento neste momento. To the American people, and also, of course, with this statement being carried across the world, speaking to the people of the world as well. Let me just bring in my colleague Ian Pannell, who's here in Washington. Ian, what are we expecting to hear from the president? I suppose this is a very formulaic way that he tells the American people what's going to happen. That's right. It's an address that's going to come from the Oval Office. Interestingly, when he spoke the other day, that he chose not to do it from that venue. It's a venue that's, in some sense, is kept to one side for making announcements of this kind. We expect him to confirm that hostilities have begun, and he may well elaborate again slightly on the reasons for that, with no indication of how long it's likely to be. But as many of the reasons have already been set out, I don't think there's any reason to think that he will again recite the reasons for this. And a rather strange evening, because many people had come to the conclusion. Quando você vê aí o presidente George Bush está sendo preparado para o pronunciamento, deve começar dentro de 15 minutos aproximadamente. Exatamente. Como é tradição já da administração americana, as bombas caíram antes do que as palavras. Registrando esse início e ver o presidente ali treinando o discurso. Treinando o discurso que vai fazer, que é... Aliás, não é um discurso dirigido, pelo que eles dizem, só aos Estados Unidos, mas ao mundo inteiro. É interessante isso, que eles estejam agora mudando de atitude, tentando agora falar com o mundo inteiro, que antes só falavam com... Cada pronunciamento oficial era dirigido ao povo americano mesmo, né? A preocupação dele era com o povo americano e ponto, né? Mas é interessante também que como a rádio e televisão portuguesa se mostrou eficiente nessa cobertura, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Me chamou a atenção exatamente isso. A rádio e televisão portuguesa saiu na frente mesmo. Confirmava o início da guerra, enquanto a CNN ficava ali na bateria antiaérea. Não tinha condição de confirmar. De qualquer forma, sempre é bom você ter uma confirmação. Checada, né? Uma informação checada é sempre uma segurança para a emissora, para passar a informação correta ao telespectador que acompanha, principalmente num caso como esse, em qualquer situação, mas especialmente num caso como esse, né, Vicente? Mas são as imagens que você acompanha da Rádio Televisão Portuguesa. Importante a gente destacar, não teve início ainda o pronunciamento. A CNN não está com as imagens ainda da Casa Branca, a Reuters também não, apenas um sinal da Reuters, da agência de notícias Reuters, a Reuters está anunciando que vai entrar daqui a pouco com as imagens, mas Estados Unidos. Para defender o mundo,
sob minhas ordens, elas atacaram alvos selecionados para destruir a capacidade de Saddam Hussein de resistir. Mais de 35 países apoiam os Estados Unidos nessa guerra. Every nation in this coalition has chosen to bear the duty and share the honor. E cada nação nessa coalizão escolheu a honra de defender o mundo. The peace of a troubled world and the hopes of an oppressed people now depend on you. A paz é um problema no mundo inteiro hoje e depende de cada um de nós resolver esse problema. Come to know your skill and bravery. The people you liberate will witness the honorable and decent spirit of the American military. As pessoas que nós vamos libertar no Iraque, a América está face a face com um inimigo perigoso. Saddam Hussein has placed Iraqi troops and equipment in civilian areas, attempting to Saddam Hussein pôs tropas militares em lugares específicos, ocupados por civis. Ele está sugerindo que o presidente iraquiano vai usar civis como escudos humanos. E nós não vamos medir esforços para poupar vidas de civis nessa guerra. Mas essa guerra pode ser mais longa e mais difícil do que nós gostaríamos. Mas nós estamos determinados a fazer do Iraque um país democrático e livre. Nós temos respeito pelos cidadãos iraquianos, pela sua civilização. Nós não temos nenhuma ambição no Iraque a não ser remover uma ameaça. I know that the families of our military are praying that all those who serve will return safely and soon. Millions of Americans are praying with you for the safety of your loved Ele está ones. se referindo agora aos soldados americanos que estão lá e está dizendo que os americanos em solo americano estão rezando, estão... Exato. And you can know that our forces will be coming home as soon as their work is done. Nossas forças vão estar voltando para casa assim que tudo isso se resolver. Yet our purpose is sure. The people of the United States and our friends and allies will not live nos Estados at the mercy of an outlaw regime e os aliados that threatens the peace with weapons of mass não murder. vão concordar com a ameaça de armas de destruição em massa. Army, Air Force, Navy, Coast Guard and Marines. Vamos usar nossas forças aéreas, marinhas, nessa guerra. Nós não queremos essa ameaça nas ruas das nossas cidades. This will not be a campaign of half measures, and we will accept no outcome but victory. Eu garanto a vocês que eu não vou aceitar nenhum revide, nenhuma ameaça nessa campanha. Nós seremos vitoriosos. Nós vamos levar a paz ao mundo. Nós vamos levar a liberdade a outras pessoas. Para o nosso país e para todos que o defendem. Esse foi o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, George Bush, um pronunciamento simples, apenas disse que os bombardeios começaram, sugeriu que o presidente iraquiano Saddam Hussein tenha posicionado pessoas, população civil, em alvos que podem ser bombardeados para usar a população civil como um escudo humano, enfim, pondo em risco a própria população do Iraque. Ele disse que não aceitará, nem ele, nem as nações aliadas nessa guerra, que ele garantiu serem 35, não aceitará ameaças, não aceitará revides e disse que sairá vitorioso desta guerra. Ana, ele deu 3 recados bem importantes nesse discurso, além... No território iraquiano, as baterias antiaéreas foram acionadas pelo governo iraquiano. É uma manhã nublada que surge agora em Bagdá. Se esperou, inclusive, que clareasse às 4 horas da manhã, quando terminou o ultimato. Era muito escuro e agora, sim, imagens ao vivo, você vê que já está mais claro. Isso possibilitou, de certa forma, também que a escolha
justamente para que esse míssil fosse lançado. Não se sabe ainda se foi do Mar Vermelho ou do Golfo Pérsico. Essas são imagens ao vivo, diretamente de Bagdá, que logo depois, através da televisão, fez uma declaração. O porta-voz do governo iraquiano deu a seguinte mensagem: Deus nos proteja e proteja o nosso líder. A atingir alvos distantes, ao longe do sítio onde nos encontramos para já. Carlos, a agência France Press está neste momento a dar a notícia de que estará em curso uma segunda vaga de bombardeamentos. É importante também esclarecer que estas vagas de bombardeamentos não se limitam naturalmente apenas a Bagdá, que é onde nós temos as câmaras. Obviamente que há muita ação a decorrer noutros pontos do Iraque, onde não existem câmaras e, portanto, não temos tanto essa percepção. O facto de estar a haver uma vaga de bombardeamentos a decorrer e em Bagdá as coisas estarem calmas, é um indício forte de que essa vaga de bombardeamentos poderá estar concentrada, sobretudo, noutros setores do país. De resto, é natural que haja muitos bombardeamentos sobre zonas de comando e controlo e também sobre toda a artilharia antiaéreas. Tudo isso deverá, neste momento, estar a ser alvejado, uma vez que o ataque está manifestamente em curso. Aqui as imagens das agências, eles vão mostrar videofone da RTP. Diversos pontos, né, do centrador de Bagdá. E a gente tem imagens também da Reuters que mostra outro ponto de Bagdá, da Bagdá já de manhã, já depois de 2 ataques, segundo as informações, 2 ataques, segundo as informações da Rádio Televisão Portuguesa. Ou para o Partido Socialista Árabe Baath, que prega a união dos povos árabes numa única nação. Chegou à presidência do Iraque em 79, depois de ter participado de golpes e conspirações. De cara, já disse a que veio. Mandou matar dezenas de opositores e toda a velha guarda do partido. Um ano depois, invadiu o vizinho Irã, provocando uma guerra sangrenta que durou 8 anos e não teve vencedor. Na época, Saddam era visto como aliado por potências ocidentais como os Estados Unidos, interessadas em evitar o avanço da Revolução Islâmica dos Ayatollahs, uma revolução contrária aos valores, costumes e produtos do mundo capitalista. 2 anos depois, ele mostrou as garras mais uma vez. Em agosto de 1990, invadiu o Kuwait. Foi um erro monumental. O ditador subestimou a reação dos Estados Unidos, que com o fim da Guerra Fria despontavam como potência hegemônica, e a dos próprios países árabes. Saddam não fugiu da guerra. Jurou que venceria os infiéis na mãe de todas as batalhas, mas o país foi duramente castigado. A operação, batizada de Tempestade no Deserto, libertou o Kuwait, reduziu drasticamente os arsenais do Iraque e destruiu o país. As forças aliadas bombardearam os palácios de Saddam, mas ele conseguiu escapar. Perdeu a Guerra do Golfo, mas não o poder. E a You better be prepared for a fight. We are expecting a fight, although when they get closer to the border, or when they get closer. Nós ouvimos um pouco das sirenes, o que mostra algum grau de preparação das defesas antiaéreas iraquianas, Ana. Isso aí já é... Já cortaram para os nossos colegas da CNN. Exatamente, provavelmente é uma transmissão da CNN. Não dá para ver os flashes que me parece de baterias antiaéreas também. Exatamente, é do momento do ataque. أحمد نعلم صعوبة الموقف الذي أنت متواجد فيه الآن ولكن أود أن أسألك عن أهم الأهداف برأيك المستهدفة من قبل القوات الأمريكية في العراق. É um outro ângulo, é uma outra da imensa série, mais crime adicional. Those who care in our nation, sacrificing for you and for the values of our nation. Eu agradeço aos que estão se sacrificando por essa nação e pelos valores dessa nação. And for the soul, the family, the son. E pelas famílias, pelas almas de nossos filhos. I will not repeat what should be said.
It is a duty on all people, good people, that repeat what has to be done to protect and defend this dear nation. Ele diz que é um dever de todas as pessoas, de todos os países, de proteger esta nação, a nação iraquiana. But I say, on any of us, on each of us in the family of Iraq, the believing, the honest, em cada um de nós, em cada família iraquiana, a honestidade, nós temos que nos lembrar o que foi dito, o que foi feito, foi contra a vontade de Deus. Oh, you male and female dignified people, this is your share and victory, and everything that will raise the status before God and will let infidels down, the enemies of humanity and God. Ele está dizendo que toda a população iraquiana, no fim, vai compartilhar a vitória do povo iraquiano. Em nome de Deus. Em nome de Deus, ele cita Deus várias vezes. Victorious will be with you are the people of the sons of your nation, and you are victorious with the will of God. De acordo com a vontade de Deus, vocês serão os vitoriosos. Os filhos dessa nação serão os vitoriosos. Esse é o presidente do Iraque, Saddam Hussein, um pronunciamento oficial pela TV iraquiana. Draw your sword, and I'm not afraid. Kept by. Let the rains be let go anyway, but hope is there. Let thunderstorms go. Deixe a chuva vir, deixe as tempestades virem. Until até que the guidance appears. Até que o guia apareça. And let dawn be the way to confront all bad, and pull your trigger and keep the fire on. Ele está dizendo agora para puxarem o gatilho e mantenham a artilharia. A tradução do inglês do árabe é muito ruim. Na verdade, mal dá para entender a tradução. Prepare a bandeira e lute pela vontade de Deus. Pessoas que me apoiam. God's peace upon you. As you have witnessed the insane Bush. Ele está chamando Bush de louco. The insane Bush did not care about your calls for peace. O louco Bush não ouviu os apelos do mundo por paz. On this very day, I pledge in our name, in the name of the Iraqi leadership, em nome da liderança do Iraque, the Iraqi brave army, the Iraq of history, o Iraque de um exército corajoso, um exército de histórias, um país de histórias. And God's willing, we will make them lose patience. Aqueles que desejam que nós percamos a paciência, nós não faremos isso. Those goals that have been planned by the Zionists. Aqui, os ataques foram planejados pelo desejo... Pelos sionistas. Pelos sionistas. They will be defeated. Eles serão derrotados. An everlasting defeat that they will never forget. Será uma derrota que jamais será esquecida por nós. Every and each believer who strives for peace. Cada um que crê nos esforços pela paz. Cada fiel is on our side. Está do nosso lado. Will be victorious.
And alongside Iraq, our nation and mankind will be victorious as well. Ao lado do Iraque, a nossa nação e o gênero humano, a raça humana sobreviverá e será vitoriosa. Will be met with absolute defeat. Nós vamos aplicar-lhe uma derrota absoluta. This is a crime against our brave and dignified Arab nation. Esse é um crime contra a nossa digna nação árabe. Our great nation, nossa grande nação, the Arab nation, uma is nação at the árabe, forefront of this attack. vai confrontar esse ataque. Long live Palestine. God is great, God is great. Long live our great nation and mankind and nossa grande nação e a humanidade. Long live the supporters of people's rights to justice and fairness. Long live Iraq. Long live Iraq. Viva o Iraque. Viva o Iraque. Deus é grande. Long live Holy War and long live Palestine. Ele repetiu várias vezes, Allahu Akbar. Deus é grande. Na verdade, foi um pronunciamento para animar o povo iraquiano, para levantar os espíritos, para mostrar que o governo, enfim, não sucumbirá ao ataque americano e resistirá e para conclamar o povo do Iraque a resistir a um ataque. Ele citou várias vezes a nação árabe, Iraque, a nação árabe, você também reparou isso, né? Esse é um ponto importante, Ana Paula, sem dúvida nenhuma. É a caracterização do ataque contra o Iraque como um ataque contra toda a nação árabe. Exatamente. O que sempre foi uma tentativa do Saddam Hussein de se colocar a liderança, se não dos regimes árabes, pelo menos da população nas ruas. A gente falava da popularidade que ele tem nas principais... Na rua, busco minhas coisas, vou no lixo mesmo.